Olá pessoal, aqui é a professora Aline e eu vim mostrar para vocês como deve ser feito o manuseio de alguns instrumentos que a gente vai utilizar durante as nossas aulas de desenho. Bom, antes de começar a fazer nosso desenho, a gente vai preparar o nosso material para ser utilizado. E algumas dicas que eu posso dar para vocês primeiro, com relação ao compasso, reparem que a ponta de grafite, ela vai sendo gasta ao longo do tempo. É importante a gente manter essa ponta afiada e também é importante manter ela no mesmo comprimento que a nossa ponta seca, que é a que a gente utiliza como eixo de rotação. Para manter o nosso grafite afiado, a gente pode utilizar uma lixa de unha. Eu vou tirar a minha folha daqui para ela não ficar marcada. E com uma lixa de unha normal, a gente pode lixar esse grafite na diagonal, fazendo com que ele fique cada vez mais afiado e que a gente possa utilizar esse grafite da melhor forma possível. Reparem que ao lixar a gente vai ter um resíduo, né? Que vai um farelo de grafite que a gente precisa tomar cuidado para que ele não manche o nosso material. Depois de lixar, a gente vai verificar se o comprimento do grafite está equivalente ao comprimento da ponta seca, que no caso do meu instrumento isso já está feito de forma correta, mas caso de vocês não esteja, basta vocês afrouxarem esse parafuso que segura o grafite de vocês, toda lapiseira tem isso, e modificar assim o comprimento desse grafite, ou diminuir ou aumentar, para que ele fique equivalente ou até um pouco maior que o comprimento da nossa ponta seca. O próximo passo, então, é garantir que os nossos instrumentos estejam limpos na hora de fazer o nosso desenho, assim como a nossa mesa. Então, com uma folha de papel, a gente pode limpar os nossos esquadros, também utilizando uma flanela. Se tiver alguma sujeira mais difícil de tirar, um pouco de álcool. E além dos esquadros, a gente vai dar uma limpada na mesa, para em seguida a gente fixar a nossa folha nela, utilizando a nossa fita adesiva. Para fixar a folha, nós iremos utilizar 4 pedaços de fita e a gente vai fixar as pontas dessa folha com esses pedaços na diagonal. É importante que essa fita seja ou uma fita crepe ou essa fita mágica que eu estou utilizando, para que não aconteça do papel rasgar na hora de retirar a fita. Então, não é necessário exagerar na quantidade de fita, reparem, 4 pedaços já é suficiente e a nossa folha fica fixa na mesa. Bom, então eu vou começar apresentando para vocês o par de esquadros. Esses instrumentos, eles devem ser trabalhados em conjunto, a gente precisa dos dois, e o objetivo deles é traçar retas paralelas entre si, perpendiculares ou com uma inclinação específica. Tá? Então, para começar a utilizar os esquadros, a gente sempre vai precisar de uma referência na nossa folha. No caso, como a gente utiliza essa folha com margem, a nossa referência inicial sempre vai ser as margens. Então, vamos supor que eu queira traçar retas verticais a cada 1 centímetro na minha folha. Primeiro, eu preciso determinar aonde elas serão traçadas, então eu posso vir com a minha régua e marcar aqui na margem superior essa distância de 1 centímetro em 1 centímetro. Então, eu vou fazer uma marcação aqui no número 1, uma no número 2, uma no número 3, e assim em diante. Eu vou fazer 5 marcações. E depois disso, a gente entra com o par de esquadros para poder traçar essas 5 retas verticais, garantindo que elas fiquem paralelas às margens verticais da minha folha. Então, para isso, eu posso utilizar, por exemplo, o meu esquadro maior, né, que tem uma das laterais maior, já que eu quero fazer retas ao longo de toda a minha folha. Por isso, eu recomendo que vocês sempre utilizem esquadros um pouco maiores, tá? E aí, o que eu vou fazer? Primeiro, como eu escolhi esse esquadro para traçar as minhas retas, eu vou utilizar ele como sendo o meu esquadro de referência e vou alinhar essa lateral com a margem vertical da minha folha dessa forma, tá? Em seguida, eu vou pegar o meu segundo esquadro e esse vai ser o meu esquadro fixo. E eu vou posicionar ele como base aqui, ó, na outra lateral do meu esquadro de referência, dessa forma. Uma vez posicionados os dois esquadros, a gente tem que ter em mente sempre que um deles pode se movimentar enquanto o outro está parado, para que a gente não perca a nossa referência. Então, se eu quero movimentar o meu primeiro esquadro,
o segundo precisa ficar imóvel. Então a minha mão direita vai segurar o meu esquadro base de forma fixa, enquanto a minha mão esquerda vai movimentar o meu esquadro de referência até que eu encontre uma das marcações que eu fiz anteriormente para poder traçar a minha primeira reta vertical. Em seguida, novamente eu vou fixar o meu esquadro base e com a mão esquerda eu vou movimentar um pouco mais o esquadro de referência até chegar na minha segunda marcação e fazer a minha segunda reta vertical. Reparem que o meu esquadro base, ele se moveu, mas o meu esquadro referência ficou imóvel, então não tem problema nenhum aqui. Eu posso simplesmente retornar o esquadro base para a posição antes de movimentar novamente a minha mão esquerda. O único problema acontece quando os dois esquadros acabam saindo do lugar. Nesse caso, a gente tem que começar do zero. A gente vai precisar posicionar novamente o esquadro com relação a uma das retas verticais para depois movimentá-lo até o ponto em que a gente quer fazer a nossa reta. Bom, para traçar retas perpendiculares, a lógica é parecida. Porém, a gente vai precisar aplicar uma rotação nesses esquadros. Lembra que eu falei que um dos esquadros, aliás, ambos esquadros, tem um vértice com 90 graus? Então, se a gente rotaciona esse esquadro em torno desse vértice, a gente faz com que a hipotenusa do esquadro rotacione exatamente 90 graus. Vou mostrar isso na prática. Vamos supor que eu queira traçar agora uma reta perpendicular a essa margem aqui da esquerda. Eu vou posicionar um dos meus esquadros com o lado oposto ao ângulo de 90 graus, alinhado com a referência na qual eu quero traçar uma reta perpendicular. Então, fiz isso. Agora eu vou fixar esse esquadro e com o outro esquadro, o esquadro base, eu vou apoiar uma das laterais livres do meu esquadro referência, para em seguida fazer a rotação da qual eu me referi em torno do vértice de 90 graus. Então, se essa era a lateral que estava apoiada, eu vou rotacionar o meu primeiro esquadro, fazendo com que a outra lateral fique apoiada. O que acontece? Eu rotacionei ele exatamente 90 graus e fiz com que o lado que estava alinhado com a minha referência agora esteja a 90 graus dela. Então, feito isso, eu posiciono esse esquadro no local onde eu quero traçar a minha reta perpendicular. Então, vamos supor que eu queira traçar ela nesse ponto, e aí eu posso traçar a minha reta perpendicular aqui, da forma que eu desejar. Se eu quiser traçar outras retas perpendiculares, basta mover esse esquadro para cima ou para baixo. Ainda falando do par de esquadros, a gente tem uma característica aqui que são os vértices com angulações diferentes de 90 graus. Também, como eu já falei, o esquadro menor ele vai ter dois vértices com 45 graus de inclinação e o esquadro maior vai ter um vértice com 60 graus, que seria o maior vértice, o mais aberto, e um com 30 graus. Então, sempre que a gente quiser na nossa folha desenhar uma aresta inclinada, a gente pode utilizar os esquadros. Vamos supor que nessa linha, nesse ponto, eu queira traçar uma reta com 30 graus de inclinação para a direita. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para os meus esquadros, eu vou identificar o vértice que tem 30 graus e vou posicionar esse esquadro com esse vértice naquele ponto. Da forma que eu fiz, não está correto, porque a gente não utilizou nenhuma referência para garantir que esse esquadro esteja alinhado, com a nossa folha e garantir que essa reta tenha realmente 30 graus de inclinação. Então, o que a gente tem que fazer é usar o par, O meu esquadro base deve sempre estar alinhado a uma das margens da folha ou alguma referência conhecida. Pode ser uma linha já desenhada, porém conhecida. E aí, o meu primeiro esquadro vai ficar apoiado no segundo. No caso, como eu quero que a minha reta tenha 30 graus de inclinação, o vértice com 30 graus vai ficar apoiado. E aí eu levo esse esquadro até o ponto onde eu quero traçar essa reta, para aí sim garantir que essa minha reta traçada tem 30 graus de abertura com a horizontal.
Se eu quiser fazer o mesmo, porém utilizando 60 graus de abertura, eu vou buscar o vértice que tem 60 graus e vou colocar ele apoiado no meu esquadro base, vou levar o meu esquadro referência até o ponto onde eu quero traçar e aí eu faço a minha segunda reta aqui, que possui 60 graus de abertura com a horizontal. Se eu quiser traçar uma reta com 45, eu vou ter que utilizar o outro esquadro e aí o meu esquadro base vai precisar ser esse aqui. Alinho ele com a margem horizontal, coloco o meu primeiro esquadro com o ângulo de 45 graus apoiado e levo até o ponto onde eu quero fazer o meu desenho, traçando aqui a minha reta de 45 graus de inclinação. O próximo elemento com o qual a gente vai trabalhar é o compasso. O compasso tem o objetivo de traçar elementos circulares na folha, sejam eles circunferências completas ou arcos. E para poder utilizar o compasso, a gente precisa conhecer duas coisas. Primeiro, o centro, o eixo da nossa circunferência ou arco posicionado na folha e o raio do elemento que a gente quer desenhar. Então, vamos supor que a gente queira desenhar bem no meio da folha e a 5 centímetros da margem superior esse arco ou essa circunferência. Inicialmente, a gente precisa medir a posição do eixo dessa circunferência. Então, se eu quero que fique no meio da folha e ela tem 18 centímetros de medida, eu vou lá na metade, em 9, e vou fazer uma marcação aqui. Depois disso, na vertical, eu vou medir essa distância de 5 centímetros. Para garantir que eu tenha realmente uma medida na vertical, eu vou utilizar o meu par de esquadros aqui e vou fazer uma linha auxiliar vertical, onde eu vou medir esses 5 centímetros. Então, eu levo o meu esquadro até a marcação inicial que eu fiz, desenho uma linha bem fraquinha aqui para baixo, e é em cima dessa linha que eu vou marcar os 5 centímetros. Venho então com a minha régua, posiciono o zero lá na margem, vou marcar aqui os meus 5 centímetros e eu sei que aonde eu fiz esse ponto é o eixo da minha circunferência. E aí eu venho com o meu compasso e antes de fazer a circunferência eu preciso definir o raio dela. Então vamos supor que o raio da circunferência que eu quero desenhar seja de 3 centímetros. Para poder medir esse raio no compasso, eu preciso do auxílio da minha régua. Eu vou abrir o meu compasso entre 0 e 3 centímetros dessa forma. E aí sim, com a abertura definida, eu posiciono a ponta seca aonde eu marquei o eixo da minha circunferência e eu vou levemente traçando o formato dessa circunferência com muito cuidado para não tirar a ponta seca da sua posição. Caso queiram que fique um pouquinho mais escuro, isso pode ser reforçado desde que a ponta seca não se movimente. Caso vocês tenham dificuldade para poder manter o compasso fixo, a ponta seca fixa, algumas dicas são colocar abaixo da folha que está sendo desenhada uma segunda até uma terceira folha, para que fique um pouco mais macio esse ponto e ele não escape. Como a nossa mesa é dura, né, isso pode fazer com que o eixo do compasso escape. Então, a gente toma muito cuidado com isso aqui. Então, essa é a utilização do compasso. Uma outra forma de desenhar circunferências é com a utilização do gabarito de círculos. Porém, os diâmetros das circunferências no gabarito são limitados. Então, reparem que esse círculo não seria possível fazer com o gabarito, ele é muito maior. Mas existem diversas opções aqui e nos nossos exercícios muitas são cobertas pelo gabarito de círculo. O número que está escrito ao lado do furo é o diâmetro desse furo. Então, se eu quiser fazer uma circunferência com um raio igual a 15 milímetros, eu preciso olhar para o furo que tem diâmetro igual a 30 milímetros, o dobro do raio. Né? E uma diferença entre o gabarito de círculo e o compasso é que para desenhar a circunferência através do compasso, a gente utiliza o eixo dela. Agora, para desenhar a circunferência através do gabarito de círculo, a gente utiliza esses riscos de referência no nosso gabarito. Então, eu preciso conhecer uma linha horizontal e uma linha vertical que se cruzam no eixo
daquela circunferência. No caso, para essa circunferência aqui, para eu desenhar uma segunda circunferência com 15 milímetros de raio alinhada com essa aqui, eu vou precisar conhecer esse cruzamento que eu comentei. Então, eu preciso vir com o meu esquadro na horizontal até o eixo da minha linha e eu vou desenhar aqui, ó, uma linhazinha horizontal. E depois eu venho com ele na vertical até esse eixo e desenho uma linhazinha na vertical. Com essas duas linhas auxiliares, eu consigo usar o meu gabarito, posicionando o furo que tem o diâmetro desejado, no caso 30, aqui, e utilizando essas linhas que eu acabei de fazer alinhadas com as referências do gabarito para poder definir a posição do meu círculo. E aí eu venho com a minha lapiseira e contorno esse furo do gabarito de círculo, garantindo assim o desenho da segunda circunferência alinhada com a primeira. Então é isso, pessoal. O objetivo do vídeo era demonstrar a utilização desses instrumentos para vocês. Caso tenha alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. E bom período para vocês e vejo vocês em sala de aula. Tchau, tchau!